Boa noite. Boa noite. Justiça mantém a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Ele foi um dos homens fortes de Temer e é acusado de atuar contra a Lava Jato. Avança a negociação para a delação premiada de Eduardo Cunha. Já são mais de 100 tópicos que podem atingir Temer e os principais auxiliares. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, devolve quase 80 milhões de reais de propinas. Ele já foi condenado, está preso e negocia delação premiada na Lava Jato. Jarbas Vasconcelos, PMDBista histórico, apoia a denúncia de corrupção contra Temer. E o presidente da comissão nega o pedido para ouvir o procurador-geral. No Senado, o relator rejeita todas as emendas à reforma trabalhista. Os governistas querem aprovar rapidinho o mesmo projeto que veio da Câmara. São Paulo se torna a capital dos semáforos quebrados e a prefeitura contrata uma empresa para tentar resolver o problema. O Jornal da Gazeta está no ar. Um homem de 27 anos foi preso em Guarulhos, na Grande São Paulo, acusado de abuso sexual de ao menos 30 menores de idade. O suspeito estava em casa na cidade de Poá quando foi preso pela Polícia Federal. O homem de 27 anos usava perfis falsos nas redes sociais para atrair crianças e adolescentes, prometendo carreira de modelo. Eram perfis de fotógrafos, de agenciadores, de donos de agência de publicidade, de modelos. Então ele, passando por esses profissionais, né, ele seduzia as crianças a enviarem fotos. Para a Polícia Federal, ele agia sozinho. Ele estava desempregado, mas era um técnico de informática, mas não havia nada, nenhum perfil que o diferenciasse de qualquer outra pessoa, um cidadão comum, um cidadão normal, né? Um jovem, né? Realmente jovem, morava com os pais. O inquérito policial foi instaurado há cerca de 2 meses e o trabalho da investigação contou com a colaboração da Polícia dos Estados Unidos após o Serviço de Segurança norte-americano detectar um grande fluxo de material pornográfico envolvendo menores de idades na internet. A investigação aponta ainda que ele obrigava as vítimas a realizarem práticas sexuais sob a ameaça de divulgar fotos e vídeos enviados por elas. Ameaçada, coagida, ela enviava outras fotos com teor muito mais pesado, né? A partir desse momento ela se tornava vítima e presa. Ele vai responder ao que agora? Bom, compartilhamento, armazenamento, produção de arquivos contendo cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo, obviamente, criança e adolescente, e também por estupro de vulnerável, já que algumas imagens indicam que ele obrigou as menores a participar de cenas extremamente fortes. Polícia Federal confirma o fim da força-tarefa dedicada apenas à Operação Lava Jato em Curitiba, mas diz que a ideia é otimizar e não reduzir o volume das investigações. Em nota, a Polícia Federal afirmou que os grupos de trabalho que se dedicavam às operações Lava Jato e Carne Fraca passam a integrar a Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas. A Polícia Federal garante que a medida visa priorizar ainda mais as investigações de maior potencial de dano ao erário, uma vez que permite o aumento do efetivo especializado no combate à corrupção e lavagem de dinheiro e facilita o intercâmbio de informações. A equipe da Força Tarefa chegou a ser composta de 9 delegados e atualmente estava com apenas 4, além de ter todo o número de agentes, escrivães e peritos diminuído. Agora, eles vão dividir casos da operação com outras investigações. Numa outra nota, a Polícia Federal disse que com a nova sistemática de trabalho, nenhum dos delegados atuantes na Lava Jato vai ter aumento de carga de trabalho, mas, ao contrário, ela vai ser reduzida em função da incorporação de novas autoridades policiais. O número de policiais dedicados a essas investigações chega a 70. Segundo a polícia, a ideia da mudança foi do coordenador da Lava Jato, delegado Igor Romário de Paula, e do superintendente regional, delegado Rosalvo Franco. A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, acusado de atrapalhar a investigação de fraudes na Caixa Econômica Federal. Um dos mais próximos aliados do presidente Michel Temer, Gedel foi preso na segunda-feira, na Bahia.
Durante a audiência de custódia com o juiz federal Valisney de Souza Oliveira, a defesa de Gedel pediu a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Mas o pedido foi negado. Gedel negou a acusação de ter atuado para atrapalhar as investigações da Operação Cui Bono, que apura supostas fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. Ele foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco entre 2011 e 2013, no governo Dilma Rousseff. E, de acordo com as investigações, manteve a influência sobre a instituição financeira desde que Temer assumiu a presidência. Responsável pela articulação política do Palácio do Planalto até o fim do ano passado, Gedel saiu do governo em dezembro, após ser acusado por Marcelo Calero, então ministro da Cultura, de ter o pressionado para a liberação de um empreendimento numa área nobre de Salvador. Gedel tinha um apartamento no local. No depoimento, Gedel destacou sempre ter colaborado com a Justiça. Coopero com a Justiça, sempre cooperei. Tudo que eu fiz, eu deixei de fazer, foi sob orientação dos meus advogados. Meus advogados me orientaram o suficiente, né? E tenho a crença inabalável, a convicção, que em nenhum momento, meritíssimo senhor procurador, eu tomei nenhuma atitude que pudesse ser de longe interpretada como embaraço à justiça ou dificultação de investigações, muito ao reverso. O ex-ministro confirmou ter falado por telefone com a mulher do doleiro Lúcio Funaro, Raquel Pita, pelo menos 10 vezes no último ano. Para o Ministério Público, Gedel tentou impedir uma delação de Funaro, também investigado por suspeita de envolvimento nos desvios da Caixa. Gedel disse, no entanto, que tratava somente de assuntos de família com a mulher de Funaro. Em nenhum momento o conteúdo da alegação foi pressão, delação, se quer saber do marido. O juiz determinou que a polícia ouça em depoimento a mulher de Funaro e faça perícia no celular dela para saber se houve algum tipo de pressão para evitar delação do doleiro e também para verificar se Gedel realmente ligou para ela. Gedel foi preso na segunda-feira em Salvador, na Bahia, onde mora, e levado para Brasília. Ao final do depoimento, de quase 1h30, o ex-ministro chorou ao ouvir que vai permanecer na prisão por tempo indeterminado. No entanto, o juiz disse que deve avaliar novamente o pedido de soltura de Gedel na semana que vem. O presidente Temer embarca para a Alemanha. Em vídeo postado pelo governo, ignora a crise política e diz que a semana foi de boas novas. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o pedido para que fossem ouvidos o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e também o advogado de Temer sobre a denúncia contra o presidente. O presidente da CCJ na Câmara, Rodrigo Pacheco, decidiu rejeitar os pedidos da oposição. Pacheco disse ainda que a CCJ não vai ouvir os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, além do ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures, e o empresário Joési Batista. O deputado Alessandro Molon, da Rede, disse que vai recorrer da decisão. O assunto gerava impasse. Isso porque, segundo a assessoria da Câmara, não estava claro no regimento interno se havia suporte jurídico que justificasse as convocações. O relator Sérgio Sveiter defendia a ida de Janot na Câmara. O parecer da denúncia será lido na CCJ na segunda-feira. O próprio Rodrigo Pacheco já trabalha com a hipótese de que os deputados entrem com pedido de vista, o que pode atrasar a discussão para a quarta-feira. Até o início dos trabalhos na CCJ, o governo vai continuar fazendo contas. Cada voto é visto como decisivo, um pesadelo que esbarra em uma possível traição coletiva. O medo é que os deputados da conturbada base de apoio possam mudar de lado. Alguns do PSDB, por exemplo, já são dúvida. Aliás, o partido avalia que o resultado na CCJ pode dar o tom para uma eventual saída definitiva do governo. Aguerridos, os líderes dos partidos aliados seguem articulando a troca de integrantes da CCJ para garantir alguns votos a mais. Enquanto isso, o governo sofreu um duro golpe. Jarbas Vasconcelos, PMDBista histórico e ex-governador de Pernambuco, declarou que votará a favor da denúncia.
Ele é o primeiro deputado do PMDB, partido do presidente, a declarar voto contrário a Michel Temer. Vasconcelos, que até então estava no time dos indecisos, diz que considerou a denúncia grave com elementos robustos. Sem demonstrar abatimento, em evento de apresentação das novas regras do FIES, o presidente voltou a criticar os que o acusam. O que mais se verifica muitas vezes é a tentativa de desarmonizar os poderes do Estado. E isso, meus amigos, isto é um crime contra o Estado democrático de direito. Isto só passa pela cabeça daqueles que, na verdade, acham que são autoridades iluminados por uma centelha divina. Depois do discurso, Temer embarcou para... Hoje, o presidente interino do PSDB, senador Tasso Gereissati, disse que o Brasil precisa de estabilidade e que não dá para viver cada hora uma crise nova. A declaração foi interpretada como um aceno à possibilidade do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, assumir a presidência caso a denúncia contra Temer siga adiante e ele seja afastado do cargo. Tasso admitiu que está conversando com todas as legendas sobre o assunto e demonstrou preocupação com as delações do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do doleiro Lúcio Funaro, que podem, segundo ele, levar o país ao caminho da ingovernabilidade. Proposta de delação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já tem mais de 100 anexos e atinge o presidente Michel Temer e seus principais auxiliares. A informação foi publicada hoje na coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Cunha escreve os anexos à mão, da cela onde está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo o jornal, a delação do ex-presidente da Câmara deve envolver diretamente Michel Temer, os ministros da Secretaria-Geral Moreira Franco, da Casa Civil Eliseu Padilha e o senador Romero Jucá, todos do PMDB. Com eles, Cunha fazia parte do chamado núcleo duro da legenda. Todos já são alvos de investigações da Lava Jato e, de acordo com a Folha, Cunha teria provas sólidas das acusações que deve delatar. A negociação com a Procuradoria-Geral da República já estaria avançada e o conteúdo considerado satisfatório. A expectativa é que Cunha entregue os documentos já na próxima semana. Oficialmente, o advogado do ex-deputado Délio Lins e Silva Júnior nega o fechamento do acordo. Na Lava Jato, Eduardo Cunha já foi condenado a mais de 15 anos de prisão, acusado de receber propina na transação da compra de um campo de petróleo em Benim, na África. Outra fonte de preocupação para o Palácio do Planalto é a delação de Lúcio Funaro, operador financeiro de Cunha e do PMDB. Ontem, o doleiro foi transferido da Papuda para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. Em depoimento à PF, Funaro disse que Temer sabia dos esquemas de corrupção montados na Petrobras e na Caixa Econômica Federal para abastecer o PMDB. Se as delações de Cunha e Funaro forem adiante, elas devem embasar uma nova denúncia contra Temer por parte do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Cunha também deve detalhar a cobrança que fez ao presidente Temer se ele sabia da propina paga a Moreira Franco no esquema do Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa, incluindo no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, estado que já foi governado pelo ministro. No governo Lula, Moreira Franco foi vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa Econômica Federal. A pressão sobre Temer está registrada numa das perguntas em que o ex-deputado mandou ao presidente no processo em que Cunha é réu, acusado de receber propina do esquema na Caixa Econômica Federal. Convocado como testemunha de defesa do ex-deputado, Temer ainda não respondeu aos questionamentos. E essa não foi a primeira vez que Cunha tenta emparedar Temer. No ano passado, ele questionou o presidente sobre indicações para a Petrobras, disputas internas e divisão de poder no PMDB. Na época, Sérgio Moro vetou algumas destas perguntas. O juiz entendeu que foram consideradas inapropriadas, porque não tinham relação com a ação penal em que Cunha era processado. Agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o presidente Temer e a denúncia contra ele. Michel Temer está aborrecido. Um auxiliar do presidente conta
que ele se considera injustiçado. Reclama da imprensa que não reconhece os seus feitos, queixa-se da Procuradoria que atrapalha o seu sucesso. Temer diz que herdou de Dilma o caos e, com coragem, tirou o país do buraco. Mesmo reservadamente, o presidente fala de si mesmo como se fosse um ser especial. Não é o cinismo de Temer que espanta. O que assusta é que ele acredita mesmo que tem uma missão de inspiração divina e, portanto, indiscutível. Com apenas 7% de popularidade, o presidente não dispõe do suporte da sociedade e perde em ritmo preocupante o apoio do Congresso e do empresariado. Mas Temer fala do seu governo e de suas realizações em público e entre quatro paredes, como se estivesse acometido do pior tipo de ilusão, a ilusão de que preside. Antes de viajar para a reunião do G20 na Alemanha, Temer jogou na internet um vídeo ufanista. Nele, enumerou as conquistas que se auto-atribui e disse que o Brasil já é outro. Ele tem razão. Quando Temer assumiu, referia-se à Lava Jato como uma referência a ser protegida. Hoje, seus ministros e apoiadores estão presos ou sitiados por inquéritos e o presidente é denunciado por corrupção. Temer cometeu o erro primário de imaginar que poderia governar de costas para a ética e acha que não se deve comprometer a salvação do país por algo tão supérfluo como a moralidade. Boa noite. Depois de uma onda de assaltos a fóruns, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirma que não há mais armas armazenadas pela Justiça no Estado. O armamento tem sido encaminhado para o Exército, que viu aumentar os pedidos para a destruição desse tipo de material nas últimas semanas. Logo depois do roubo de 294 revólveres, 87 pistolas, uma submetralhadora e um fuzil em Diadema no mês passado, o Tribunal de Justiça acelerou o processo de remoção de armas dos fóruns de São Paulo. No dia 3 de junho, o Fórum do Guarujá já tinha sido alvo de bandidos em busca de armamento. Na ocasião, 175 armas também foram levadas. Segundo o Tribunal de Justiça, as armas vinculadas a processos judiciais já não vão mais para os fóruns depois da perícia. Agora elas são encaminhadas para lugares especiais e sigilosos e ficam sob a guarda da polícia. Por causa dos roubos, nas 2 últimas semanas, o Exército viu crescer a procura pelo serviço de destruição de armamento apreendido. O coronel Arnaldo Bezerra de Miranda Júnior, do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, da 2ª Região Militar, confirma o aumento dessas solicitações. O Exército já vem cooperando com as instituições públicas aqui no Estado, tanto as do Judiciário quanto os órgãos de segurança pública, no sentido de já aumentarmos essa capacidade de destruição. E com o fato ocorrido, essas tratativas se intensificaram. Mas nós já saímos de um patamar onde recebíamos e destruímos 2.000 armas por semana. Hoje nós já temos disponibilizado para essas instituições uma capacidade de 6.000 armas por semana. As armas que chegam ao Exército passam por um processo de pré-destruição. São prensadas de forma a inutilizá-las e depois armazenadas em local que, por segurança, não é divulgado. E, por fim, são derretidas em forno de uma siderúrgica. Este ano, o Exército já destruiu mais de 15.000 armas no estado de São Paulo. Em 2016, foram 36.000. Hoje tivemos mais um dia típico de inverno. A mínima foi de 10 e a máxima de 20 graus. Pois é, sem chuva, a umidade relativa do ar já voltou a cair. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O destaque da previsão para essa sexta-feira é o tempo instável na faixa leste do Nordeste. As chuvas devem ser frequentes e até com forte intensidade, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. Já nessa área mais ao norte do país, as chuvas acontecem por causa do ar quente e úmido vindo da Amazônia, o que é bem comum nessa época do ano. E no sul, uma frente fria que consegue avançar, provocando chuvas lá no sul do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas do país, a massa de ar seco continua mantendo o tempo firme. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Natal, máxima amanhã de 29 graus com chuvas a qualquer hora do dia. Em Manaus faz até 34 graus com tempo firme por lá. Em Belo Horizonte, termômetro só entre 12 e 21 graus, também sem chuvas. E em Porto Alegre, máxima prevista de 24 graus amanhã à tarde.
Para São Paulo, a previsão é de mais um dia de sol entre poucas nuvens em todas as regiões. Isso por causa da massa de ar seco que tem afastado qualquer sistema que possa trazer umidade para cá. Ainda vai fazer friozinho ao amanhecer, mas as temperaturas ficam agradáveis ao longo da tarde. Em Marília, teremos máximas de 23 graus, em Presidente Bernardes, 26, em Votuporanga, 27, mais quentinho por lá. Em Franca, faz só 21 graus e em São José do Rio Preto, mais quentinho, máxima de 25. No litoral, teremos máxima em torno dos 24 graus em Santos e dos 23 graus em Caraguatatuba. Para a capital, os próximos dias vão ter madrugadas frias e tardes fresquinhas. Nessa madrugada, mínima de 12 e máxima tarde de 21 graus, com bastante sol e tempo firme. Aí no sábado faz até 22 graus à tarde e no domingo a máxima é de 21 graus, com mais nebulosidade por aqui. O Senado encerrou hoje a fase de discussão e apresentação de emendas ao texto da reforma trabalhista. O relator, senador Romero Jucá, do PMDB, rejeitou todas as emendas ao texto. O líder do governo apresentou parecer rejeitando todas as 178 emendas apresentadas em plenário. Com isso, a reforma trabalhista, que está sob regime de urgência, tem condições de ser votada no plenário do Senado já na próxima terça-feira, conforme previsto pelo presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB, que assumiu hoje a presidência da República durante a viagem do presidente Temer à Alemanha. Eunício agendou uma sessão que vai começar logo de manhã e o primeiro tema será o encaminhamento da votação pelos líderes partidários. A rejeição de todas as emendas por parte de Jucá faz parte da estratégia governista de não realizar alterações à redação do projeto aprovado pela Câmara em abril. O acordo entre senadores da base e o Palácio do Planalto é deixar para Michel Temer fazer as mudanças nos trechos controversos da reforma quando sancionar o projeto. Com isso, as novas regras podem entrar em vigor mais rápido. Integrantes da base aliada afirmam que a reforma vai gerar empregos e diminuir a informalidade no país. Já parlamentares da oposição dizem que ela retira direitos dos empregados e pode precarizar as condições de trabalho. A reforma trabalhista mexe em pontos como férias, jornada, remuneração e plano de carreira, contribuição sindical, além de implantar e regulamentar novas modalidades de trabalho, como o home office. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o deputado federal Major Olímpio, do Solidariedade, sobre a crise política. Condenado a mais de 40 anos de prisão em processos da Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, abre mão de uma fortuna de mais de 20 milhões de euros mantidos em contas no exterior. A quantia equivale a mais de 80 milhões de reais. Era a propina paga por empresas que participavam de desvios na Petrobras. Apesar de estar preso desde 2015, só agora Renato Duque resolveu devolver a propina que diz ter recebido quando era diretor da Petrobras. Ele foi responsável pelo setor de serviços. Em delação premiada, confirmou que empreiteiras pagavam o suborno para ter vantagens em processos de licitação em obras. Renato Duque abriu mão de 20 milhões de euros, uma fortuna de quase 80 milhões de reais, que já estava bloqueada, mas era mantida em conta bancária na Europa. O documento assinado por Duque autoriza a repatriação desses valores pelo Ministério Público Federal. Em petição ao juiz Sérgio Moro, a defesa de Duque registra que o ex-diretor renuncia a qualquer direito sobre os valores depositados em contas bancárias na Suíça e em Mônaco, registradas em nome de offshores, esquema que os políticos usavam para desviar dinheiro do país. Investigado na Operação Lava Jato, ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, em 2 processos julgados em Curitiba. Em maio deste ano, Duque prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro e disse que teve 3 encontros com o presidente Lula após deixar a Petrobras. O ex-executivo da estatal revelou ao magistrado que o petista tinha pleno conhecimento do esquema de desvios que funcionava na empresa. Eu tive, após a saída da Petrobras, 3 encontros com o Lula. Um em 2012, um em 2013 e o último em 2014. Nesse encontro de 2012, para mim ficou muito evidente
fiquei surpreendido com o conhecimento que ele tinha sobre esse projeto de sondas. Eu fiquei surpreendido porque naquela hora, o presidente Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. Na época da denúncia, Lula divulgou nota afirmando que o depoimento de Duque era mais uma tentativa de fabricar acusações em troca da redução de pena na Lava Jato. Segundo a defesa do ex-presidente, como não conseguiram produzir nenhuma prova, depois de 2 anos de investigações, restou aos acusadores apelar para a fabricação de depoimentos mentirosos. O Conselho de Ética decide manter arquivado o processo de cassação contra o senador Aécio Neves, do PSDB. Por 11 votos a 4, os senadores do Conselho de Ética mantiveram a decisão do presidente do colegiado, senador João Alberto, do PMDB, e decidiram mandar para o arquivo o pedido de cassação do tucano. Citado na delação da JBS Friboi, Aécio Neves é acusado de pedir R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Aécio diz que o montante seria usado como pagamento de sua defesa na Lava Jato. Mas o Procurador-Geral da República afirma que o dinheiro era pagamento de propina. Com as acusações, o tucano ficou afastado do mandato e das funções por mais de 45 dias. Ele retornou ao Senado na terça-feira e na tribuna disse que foi injustiçado. Nós agimos aqui como juízes, nós somos juízes. E o juiz não pode agir sob pressão. Ele tem que agir o que diz, de acordo com o que diz os autos. E o que eu li, o que eu vi e que eu ouvi, me conscientiza que não existe absolutamente nada para condenar o senador Aécio Neves. Hoje, o autor da representação contra Aécio, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, protestou. Me parece que há 2 tipos de julgamentos. Um contra aqueles que não têm poder político no Senado e outros que têm o maior poder político no Senado. E na reunião do Conselho de Ética, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, disse que seus colegas foram pressionados para barrar a continuidade do processo de Aécio. Quem se opusesse enfrentaria uma enxurrada de representações que atingiria diversos partidos. Eu ouvi não só desabafos, como também ameaças veladas. E eu prefiro não falar em nomes. O líder do governo, senador Romero Jucá, negou. Se houve alguma ameaça ao senador Valadares, ele tem que ter a seriedade e a hombridade de dizer quem ameaçou. E nós vamos tomar providência se a ameaça ficar comprovada. Em nota, o senador Aécio Neves disse que a decisão do Conselho de Ética demonstra a absoluta inexistência de qualquer ato que possa ser interpretado como quebra de decoro parlamentar. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. No avião para a Alemanha, onde disse que não participaria da reunião do G20, mas terminou indo e ficou fora da programação, em mais uma lambança diplomática administrativa, o presidente Michel Temer pode refletir um pouco sobre os problemas de sintagma, de conexão que está tendo no seu cérebro a respeito das palavras. Hoje, num encontro lá no Palácio, sobre fundo de investimentos estudantis, ele falou mal daqueles mandatários que acham que são ungidos por Deus. Ele falou um dia desse, que foi levado à presidência por uma unção divina, e eu disse para ele não blasfemar. Ele não é papa, ele é presidente do Brasil e chegou lá pelo voto, mas pelo voto para Dilma, né? Ele também disse que ele é um presidente que ele tem lutado muito pela harmonização entre os poderes. Se ele quer dizer que ele é democrata, que ele não exerce o governo no Estado de Direito com aspecto tirânico, né? Pois é, o presidente está fazendo uma confusão. Ele tem passado esses dias todos no Palácio distribuindo verbas e cargos para ficar no seu emprego. Mesmo o Brasil não tem dinheiro para pagar
para a Lava Jato continuar, o Brasil não tem direito para ter passaporte sendo entregue, para a Polícia Rodoviária Federal funcionar, ele distribui dinheiro público para resolver um problema pessoal, a ambição de ficar no poder. Isso não é fazer uma comunhão entre os poderes, não. Comprar um deputado não quer dizer que você tem um bom diálogo com o poder legislativo, né? Aliás, esse tipo de confusão tem sido feita em toda a sua defesa, que agora ele apresentou à Comissão de Constituição e Justiça lá na Câmara. O seu advogado, o doutor Mariz, disse que a acusação do doutor Janot é uma peça de ficção. Olha, aqui eu não tenho nenhuma simpatia pelo Janot e a peça dele realmente, se for de ficção, é muito fraca. Agora, ficção mesmo é a defesa do Temer, que contou uma história absurda de que tinha marcado um encontro com o ex-assessor especial Rodrigo da Rocha Loures e quem compareceu foi o Joesley Batista. A diferença entre um e outro é bastante grande, igual a essa mistura que ele está fazendo entre público e privado publicamente. Bom, eu volto terça-feira que vem, direto ao assunto. Em pé. O Brasil virou rota de venezuelanos que fogem da crise econômico-política no país vizinho. Os pedidos de refúgio cresceram quase 400% de 2015 para agora. Mas com a atual situação econômica também complicada, ruim por aqui, muitos usam o Brasil, como uma parada só temporária. No food truck em São Paulo, Jesus capricha na hora de preparar a cachapa, um prato feito à base de milho típico da Venezuela. É assim que o chefe de cozinha tenta reconstruir a vida, longe de Caracas, sua cidade natal. A situação lá está um pouquinho tão complicada que a gente que tem esse sonho de ser empreendedor, de querer ter um negócio próprio, lá infelizmente não pode, não consegue. Eu espero que lá a crise política que tem agora atualmente cesse, né? Que já passou de ser uma crise a uma guerra civil. A Venezuela está mergulhada no caos. Manifestações de estudantes e opositores do governo de Nicolás Maduro se espalham pelas ruas do país, com confrontos violentos que já deixaram pelo menos 100 mortos. Milhões de pessoas sofrem com a escassez de alimentos e a inflação disparada em decorrência da grave crise política e econômica. Uma situação que vem provocando uma fuga em massa rumo ao Brasil. Os dados do Ministério da Justiça mostram que houve um aumento expressivo no número de refugiados venezuelanos no país. Em 2015, foram 829 solicitações de refúgio, contra 3.971 de janeiro até maio deste ano, um crescimento de 380%. A paróquia Nossa Senhora da Paz, no Glicério, aqui na região central de São Paulo, se tornou uma referência no acolhimento de diferentes comunidades de imigrantes e refugiados que chegam ao país. Aqui na Missão Paz também já é possível perceber o aumento no número de venezuelanos que encontram apoio para poder seguir viagem. Tem um grupo que está trabalhando para juntar um pouco de dinheiro para continuar a viagem rumo a Chile, Buenos Aires, Santiago no Chile ou também no Uruguai. São os vários destinos. E outros que simplesmente estão pensando ver como funciona com a cultura portuguesa, se consegue se adaptar. No ano passado inteiro, 7 venezuelanos passaram por aqui. Em 2017, só até esse começo de julho, já foram 20. Carlos Scalone está no Brasil há menos de um ano. O jornalista está recebendo ajuda da Missão Paz. Ele deixou a família e tudo o que tinha na Venezuela e não pensa em voltar. Ainda que você está começando cedo, você está muito melhor que eles, tá? Porque eu vou para cá fora, posso ir para o mercado comprar o que eu quiser. Lá não, lá você pode ter dinheiro, mas você vai para lá e não tem nada que comprar. Coisas tão simples como papel higiênico, não tem sabonete, não tem, é difícil. Você leva para lá e é ouro. Em mais um capítulo na crise política da Venezuela, o governo e a oposição trocam acusações sobre quem são os responsáveis pelo ataque à Assembleia Nacional.
O líder do governo chavista, deputado Diosdado Cabello, considerado número 2 do chavismo, culpou a oposição pelo ataque. Segundo ele, a invasão de grupos governistas foi uma resposta à campanha violenta da direita nas ruas há mais de 3 meses. O líder da oposição a Maduro, Henrique Capriles, afirmou que toda a ação teve o aval do governo. A oposição diz que vai manter os protestos. O governo americano voltou a pedir respostas duras à Coreia do Norte depois do teste balístico no começo da semana. Trump disse que existem consequências para a escalada do programa militar do país e afirmou que os Estados Unidos estão examinando uma resposta severa. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, disse que seu país tem poderio militar suficiente para resolver sozinho essa crise, mas prefere caminhar em outra direção. E hoje, Trump admitiu que a Rússia pode ter interferido nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Segundo Trump, as informações obtidas até agora pelos serviços de inteligência americanos comprovam a interferência externa, mas não é possível afirmar se os russos ou outros países participaram desses casos. Trump afirmou que o comportamento do Kremlin é desestabilizador. Durante a campanha presidencial do ano passado, havia suspeitas de interferência dos russos para ajudar a eleição de Trump e atrapalhar a candidata democrata. Às vésperas da reunião do G20, polícia e manifestantes voltam a se enfrentar em Hamburgo, na Alemanha. Com o lema de Bem-vindo ao Inferno, a manifestação considerada a mais importante entre as previstas durante a reunião dos 20 países mais ricos atraiu milhares de pessoas. O grupo foi impedido de se deslocar quando alguns puseram máscaras, o que é proibido na Alemanha. Aí começou a confusão. A polícia jogou bombas de gás e jatos d'água para dispersar os manifestantes. 20 mil policiais de várias partes da Alemanha foram deslocados para Hamburgo para controlar as cerca de 30 manifestações previstas durante a reunião, amanhã e sábado. O presidente Michel Temer deve chegar a Hamburgo amanhã. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, volta atrás e mantém em 0,5% a previsão do PIB deste ano. Ele conversou com a imprensa ao chegar a um hotel em Hamburgo, na Alemanha, onde vai participar da reunião do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo. Na semana passada, em evento aqui em São Paulo, Meirelles informou que a economia brasileira iria crescer menos que 0,5% em 2017 e que a estimativa oficial do governo para o resultado do PIB neste ano deveria ser revisada para baixo nas próximas semanas. O volume de recursos depositados na caderneta de poupança superou os destaques em pouco mais de 6 bilhões de reais em junho. Esse foi o melhor resultado para o mês de junho nos últimos 4 anos, informou o Banco Central. No acumulado dos 6 primeiros meses deste ano, foram registradas retiradas maiores que os depósitos no total de 12 bilhões e 290 milhões de reais da poupança. Mesmo com saldo negativo, esse foi o melhor resultado para esse período desde 2014. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A poupança andou em baixa durante um bom período, perdendo em rentabilidade para outras aplicações e até para a inflação. Mas a queda dos juros básicos é vantajosa para a poupança porque tem mais impacto sobre as outras aplicações. A caderneta garante 0,5% ao mês mais TR. As demais aplicações passam a ter um ganho nominal menor, têm imposto, sendo que os fundos ainda têm taxa de administração. Uma taxa de 2% já faz com que fundos, como de renda fixa e os DI, rendam menos do que a poupança. Importante observar, no entanto, que o ganho real, o ganho acima da inflação, pode até ter aumentado nessas aplicações, já que o corte dos juros foi mais lento que o da inflação. Só que na comparação, a poupança, que é a aplicação mais simples, mais tradicional, acaba ficando mais atraente. E a continuidade do corte dos juros tende a aumentar essa atratividade. Mesmo com a crise política, o mercado já conta com a manutenção do ritmo de corte dos juros pelo Banco Central. A Selic deve cair mais um ponto na reunião deste mês do Copom e pode fechar o ano em 8,5% ou até um pouco menos. Tem um detalhe, se a taxa básica chegar a esse nível, a alegria vai diminuir um pouco. Como já aconteceu no passado, quando tivemos um corte mais forte dos juros, é acionado um gatilho que faz com que a poupança passe a render 70% da Selic, da taxa básica, mais TR. Isso para não levar vantagem demais. Mas antes de correr para a poupança,
é bom considerar o ganho real de outras aplicações. Entre os títulos do Tesouro, o IPCA mais juros, a antiga NTN-B, ainda rende inflação mais 5% ao ano, o que mesmo com imposto não se consegue em qualquer outro lugar. É só um exemplo. Eu volto na segunda. Até lá. A produção de veículos no Brasil subiu 23% no primeiro semestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Anfávia, nos 6 primeiros meses de 2017, foram fabricados 1.260.000 carros comerciais leves, caminhões e ônibus. Ainda de acordo com a Associação das Montadoras, o resultado foi puxado por um recorde nas exportações de veículos. As montadoras instaladas no país exportaram 57% a mais do que no primeiro semestre do ano passado. Foram 372.500 unidades enviadas para fora do país. Recorde para os primeiros 6 meses de um ano. São Paulo tem mais de 6.000 semáforos e pelo menos 175 deles estão com falhas por falta de manutenção. O número, apesar de parecer pequeno, é suficiente para causar um nó no trânsito em regiões importantes da cidade. Avenida Rio Branco, no centro. Os agentes da CET ficam de um lado para o outro, erguem os braços para fazer o serviço dos semáforos que estão apagados. Situação idêntica na Avenida Senador Queiroz com a Brigadeiro Tobias. Na Casper Libero não tem ninguém para ajudar o motorista. Nem nesse cruzamento da Avenida São João. Atrapalha, ele está há uns 4 meses quase. Apagado. Apagado desse jeito. Na Barão de Limeira, a CET colocou cones para sinalizar. Estratégia que tem usado pela cidade inteira para tentar alertar o motorista. Aqui na Barão de Campinas, em Campos Elíseos, esse que a gente vai passar já é o 3º cruzamento consecutivo com o semáforo apagado. E aqui há uma ramificação que divide o fluxo de 2 ruas em 3 direções diferentes possíveis. Então, para o motorista, a impressão que a gente tem, olha só, o carro agora passando na nossa frente, a impressão que a gente tem é que é um salve-se quem puder. É isso mesmo? Realmente é muito confuso e muito perigoso. Mais ainda para quem não está de carro. Sem o semáforo é uma coisa mortal, porque aqui acontecem acidentes e não são raros. Eu quase já fui até atropelada, até porque é mão dupla, né, a rua. Tem muitos idosos que às vezes vai passar e tem que esperar, porque muita gente não respeita, passa direto. De paulistanos de todos os cantos, chegam vídeos enviados ao nosso Gazap com a mesma reclamação. O Ricardo se queixa do farol apagado na Avenida Assis Ribeiro, na Zona Leste, já há mais de um mês. E o Marcelo mandou imagens do mesmo problema no Rio Bonito, na Zona Sul. Não é que choveu ou ventou forte. Os semáforos não funcionam porque não tem quem conserte. O contrato com a empresa que cuidava da manutenção venceu em dezembro. E a prefeitura só tem 16 equipes para atender a cidade inteira. O pregão eletrônico de hoje deve selecionar as empresas que passam a fazer o serviço de manutenção permanente a partir de agora. O novo contrato de 72 milhões de reais vale durante um ano e exige a agilidade das empresas. Elas terão até 2 horas para consertar os semáforos que apresentarem problema, que estiverem apagados, com luzes conflitantes ou amarelo piscante. Quem não respeitar esse prazo está sujeito a multa de até 20% do valor do serviço. A CET diz que a maior parte dos semáforos citados na reportagem apresentam problemas relacionados a roubos e furtos de cabos e problemas diversos. O resultado do pregão eletrônico feito hoje só deve sair na semana que vem. E agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. Depois do esporte, entrevisto ao vivo o deputado federal Major Olímpio do Solidariedade. Gamberini, o seu Santos se deu bem no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores e largou na frente do Atlético Paranaense jogando fora de casa. Olha, já o Palmeiras e o Atlético Mineiro não foram muito bem, né, Michele? É verdade, Estela. Boa noite. O Palmeiras deixou o empate escapar nos acréscimos da partida no Equador e agora o Barcelona de Guayaquil joga pelo empate na partida de volta aqui em São Paulo, que acontece dia 9 de agosto, daqui a um mês. O Atlético Mineiro também perdeu e se complicou para o jogo de volta. Confira os gols da quarta-feira na Libertadores.
O Atlético Paranaense saiu na frente do Santos. Depois da furada de Lúcio Gonçalves, Nicão pegou a sobra e marcou o primeiro do time da casa. O Santos chegou ao empate na boa assistência de Lucas Lima para Kaique. O atacante do Peixe teve tranquilidade para tirar de Everton e deixar tudo igual. A virada do Santos veio em uma falha inacreditável do goleiro do Furacão. Ele não segurou o chute de Vitor Ferraz e Bruno Henrique aproveitou para colocar a equipe paulista em vantagem. O terceiro dos meninos da Vila foi uma pintura de Kaique. Ele completou de letra o cruzamento de Bruno Henrique e marcou um golaço. Os donos da casa chegaram a descontar logo na sequência com o Ederson, mas a reação parou por aí. Final, Atlético Paranaense 2, Santos 3. Jogando na Bolívia, o Atlético Mineiro teve dificuldades contra o Jorge Wilstermann. O gol da vitória do time da casa saiu aos 40 do primeiro tempo com Álvares, 1-0 placar final. E o Palmeiras conseguiu segurar o Barcelona de Guayaquil por mais de 90 minutos, mas nos acréscimos da partida, Jonathan Alves fez o gol da vitória dos equatorianos. O chute despretensioso desviou em Thiago Santos e entrou no canto esquerdo de Fernando Praz. 1-0 Barcelona, placar final. E o técnico Dorival Júnior, anunciado ontem como novo comandante do São Paulo, fez hoje o primeiro aceno para a torcida, né, Mi? É verdade. Ele está ciente de que vai ter muitas dificuldades, principalmente para ganhar o coração dos torcedores que eram fãs, né, do Rogério Ceni. O Dorival Júnior fez um vídeo pedindo o apoio da torcida para tirar esse time da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e ele vai conseguir. Ele precisa arrumar a equipe a partir de segunda-feira. Torcida São Paulina, quero agradecer ao apoio e ao carinho que tenho recebido nos últimos dias. Dizer que conto com todos vocês para que possamos colocar o São Paulo novamente no caminho das vitórias e de conquistas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Você falou que ele vai conseguir, estar otimista em relação ao Dorival, né, Vai conseguir, Michele? ele é muito competente e ele vai conseguir trabalhar bem com esse grupo. E quanto ao Palmeiras, que perdeu do Barcelona de Guayaquil, perdeu de um time bem fraco, a situação do Palmeiras complicou bastante. O Barcelona de Guayaquil é um time que fez gols nas 3 últimas partidas que ele fez fora de casa, ele marcou gols fora de casa, então o próximo jogo aqui no Allianz Parque vai ser complicado para o Palmeiras, que precisa fazer 2 gols de diferença. E só preciso dizer mais uma coisa muito importante, meu Deus, estou esquecendo, o Cuca culpou o cansaço, mas na verdade é que o time do Palmeiras não engrenou mesmo. E tá difícil. E o time mais caro, né, do campeonato. Só 2 times do ano passado conseguiram tirar essa diferença que o Palmeiras precisa. O Pumas e o Atlético Nacional. Difícil. E no vôlei, a seleção masculina se classificou para as semifinais da Liga Mundial. Foi bonito, né? O time comandado pelo técnico Renan Dalzotto conseguiu a classificação ao vencer a Rússia hoje, 3-2 em Curitiba. As semifinais da Liga Mundial vão ser disputadas neste sábado na capital paranaense, a partir das 3 da tarde. O Brasil busca o 10º título na competição para se manter como a seleção que mais venceu o torneio na história. Michele Janela, muito obrigada por sua participação aqui. Uma boa noite para você. Boa noite para você também. Até amanhã, pessoal. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o deputado federal Major Olímpio do Solidariedade. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper.
arte transformou o mundo e vai transformar você. Chegou a coleção Folha ao Mundo da Arte. Todo domingo um livro por R$19,90 cada. Na compra do primeiro volume, grátis o segundo. 25 de junho nas bancas. Colecione. Ficar longe de você, bonitinha, de você, bonitão, para mim é uma tortura. Por isso, eu te espero aqui para o nosso próximo encontro. Até no domingo. E eu não estou só, não. Estão comigo grandes chefes, os melhores músicos, amigos queridos, em conversas imperdíveis. Todo seu o melhor da semana. Todo domingo, 6:30 da tarde. Estou te esperando. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o Major Olímpio, deputado federal pelo Solidariedade. Boa noite, deputado. Obrigado por estar aqui. Boa noite, Gamberini. Boa noite a todos os telespectadores. Deputado, o senhor foi retirado da Comissão de Constituição e Justiça porque se sabia que o senhor votaria pela aceitação da denúncia contra o presidente Temer. Como é que o senhor se sentiu nesse episódio? O senhor usou termos fortes. Olha, eu me senti, falei realmente no plenário, falei com a imprensa, de uma máxima que existe no mundo todo, que o corno é o último a saber. Eu fui o corno político da história. Eu tomei conhecimento do meu afastamento da comissão por um profissional de um canal de televisão, que entrou em contato comigo. Na segunda-feira, eu fazendo um evento numa prefeitura regional na Zona Leste de São Paulo, me ligou e disse: por que é que o senhor saiu? Eu falei: eu saí da onde? Aí se desencadeou tudo isso. Aí que eu fiquei sabendo que no dia anterior houve uma reunião do presidente Michel Temer com líderes partidários e essa substituição que começou comigo, já tivemos casos em outros partidos, é lamentável isso. Agora, que argumentos o presidente Temer usou com o Paulinho, que é uma espécie de dono do Solidariedade, para tirá-lo? O Paulinho não conversou comigo até hoje a respeito da minha saída, né? Mas os argumentos que têm acontecido nessa troca-troca, nessas coisas, são desde as coisas mais simples, como a pretensão de partidos ou indicações para cargos, emendas. Sempre tem algum interesse até objetivo. As coisas mais podres que a população possa imaginar. Dinheiro? Não tem a menor dúvida. O Rocha Loures seria o pagador dentro da Câmara dos Deputados para pagar a reforma da Previdência, para pagar no Senado a reforma trabalhista. São crimes. Eu tenho estudado muito, passei a estudar até muito mais a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Muitas vezes há no noticiário superficialidades ou pontos em relação à denúncia. E eu agora estudando, porque muito embora eu não possa mais votar, eu posso apresentar até um voto em separado. Eu tenho 15 minutos para fazer a argumentação. Isso não pode me tirar. Não vai me tirar o mandato e não vai me tirar a condição. E eu estou estudando ponto por ponto. Então, a Procuradoria da República, ela conseguiu, através dos inquéritos que foram feitos pela Polícia Federal, ela identificou e tem um conjunto probatório, provou, sim, os crimes praticados em conluio, no caso, nesse momento, por corrupção passiva, nesse momento, por quem vem mais denúncias da Procuradoria. Do senhor Michel Temer, presidente da República, do Rodrigo Rocha Loures, tá? Com a JBS também composto por criminosos que fizeram um acordo. Mas entenda só, e a população precisa entender, quem pagou, e pagou mesmo, está lá mostrando. A defesa do Michel Temer, Marisa de Oliveira, é muito competente, mas está com superficialidades também, dizendo que a denúncia é xoxa, que ela não tem cabimento, que não é cabível utilizar a conversa, a gravação entre o Joesley e o Temer, dizendo, se desconsiderar a gravação, ele não fez nada. Então é a coisa mais horrível que nós temos hoje. O senhor deu uma outra declaração também interessante no passado, dizendo mais ou menos o seguinte: passei 29 anos correndo atrás de ladrão e não vai ser agora que vou chamá-los de colega ou de excelência. Não, o senhor falou isso se referindo a deputados que apoiavam o governo do PT, sim, antes do impeachment. O senhor acha que essa máxima vale só para quem apoiava? Não, de jeito nenhum. Como eu já disse no plenário a semana passada, bandido, ladrão é ladrão. Ladrão não tem esquerda, não tem direita, não é só do PT, não é só do PSDB.
Ladrão é ladrão e tem que ser tratado em cima da lei. Nós tiramos, eu lutei muito para tirar uma presidente da República que estavam dilapidando o país com a quadrilha. Entrou um presidente da República que está dilapidando com a quadrilha. O delator Joesley ele chamou de ORCRIM, organização criminosa, mas é uma grande organização criminosa mesmo. Então não é uma questão de ser base de governo. Se fosse para ser na comodidade, o meu partido está na base de governo. Aliás, por que Paulinho apoia Temer? Eu não consigo entender isso. Tem as lutas próprias do partido, as lutas próprias do Paulinho. É o maior líder sindical do país. Nesse momento tem uma reforma trabalhista que está em curso. Mas ele mesmo não me disse o porquê. Ou o partido não conseguiu me convencer o porquê de se manter dizendo, eu sou base nisso com tantos crimes praticados. Eu quero ver tanto o meu partido quanto todos os deputados, porque o país hoje está acompanhando, Gamberini. A repercussão que vocês dão hoje, como teve a votação de 4-3 lá no TSE, dizendo a chapa Dilma Temer não fez nada. O povo ficou empolvorosa com isso. Hoje, o povo brasileiro não sabe o nome dos 11 jogadores da seleção, mas sabe o nome dos 11 ministros do Supremo. Agora, esse apoio do Paulinho da Força ao presidente Michel Temer, à base do governo Michel Temer, tem a ver com o fim ou não da contribuição obrigatória sindical? Eu espero que não. Mas não é o que dizem. Espero, sinceramente, que não seja isso. Até porque isso eu acho que é uma coisa irreversível. O que o Michel Temer está dizendo é que possa fazer um fim gradativo em relação à contribuição obrigatória. Agora, nós temos uma questão muito maior para o país hoje e para os parlamentares que vão votar pelo povo brasileiro. Eu quero ver lá na Comissão de Constituição e Justiça que é simplesmente a admissibilidade técnica jurídica em relação ao encaminhamento do Supremo Tribunal. Agora, no plenário, vai ter que ir lá e colocar e dizer o nome. Deputado Major Olímpio, como vota? E aí o país vai estar acompanhando. E o deputado que for lá e dizer Michel Temer não fez nada, é um anjo salvador do país, é um enviado de Deus, como hoje ele se auto-intitula, vai se arrebentar. Que o julgamento da população ele vai ser severíssimo. Agora, essa posição dos deputados tem a ver com mala de dinheiro? Eu não tenho dúvida que tem. Gente, está mais do que claro, provado, que as malas correram e corre frouxa para o Brasília. Continuam Foi desde correndo. A eleição, da reeleição, eu não tenho dúvida. Gente, quando estavam condenando o mensalão, nas salas ao lado, estava se montando o Petrolão. Vocês se lembram que o Supremo estava condenando o Zé Dirceu, o Genuíno, e veja o histórico do que estava acontecendo em relação à criação do Petrolão. E hoje continua? Não acredito. Claro que continua, sem a menor dúvida. Saíram à caça dos deputados. O presidente tem uma agenda com 18 parlamentares no dia. E qual é o sentido disso agora, essa correria? Para dizer o quê? Olha, meu filho, eu não fiz nada. Fica sossegado. Não é nada disso, é barganha, é podridão, só que a população está acompanhando. Deputado, acabou o nosso tempo, infelizmente. Gostaria de ficar mais tempo conversando com o senhor, mas já não temos mais oportunidade. Muito obrigado pela entrevista. Eu quem agradeço, obrigado. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. Você pode acompanhar a edição de hoje no site do Jornal da Gazeta e mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Você sabe a origem dos mangás? Descubra no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.